Olá, salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional. Hoje eu tenho um convidado novo aqui, um participante novo que nunca esteve aqui com a gente, que é o Evandro Coelho de Moraes. Ele é morador da região serrana, ele mora em Bom Jardim. E eu gostaria de perguntar a ele, depois daquela confusão toda que houve em janeiro do ano passado, em 2011, muitas pessoas morreram, mais até do que foi noticiado, que a gente sabe. Houve uma comoção muito grande, a natureza acabando com tudo, um desastre ecológico muito grande. E eu queria saber, depois disso tudo que aconteceu, as pessoas aceitaram mais a cultura racional ou continuam deixando para lá? Sim, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pertenço à caravana racional da região serrana, Nova Friburgo, Bom Jardim. Queria dizer que Friburgo foi muito castigado pelas aquelas enchentes, todas aquelas inundações, muitas mortes que ali ficaram. Depois de tudo isso que ocorreu, houve muito boa aceitação da cultura racional, está sendo uma boa aceitação da cultura racional em Nova Friburgo. E a cidade vizinha, depois de 22 quilômetros após Nova Friburgo, vem Bom Jardim, onde foi criado agora, no dia 28 de abril, o Dia da Cultura Racional em Bom Jardim, que foi sancionada pelo prefeito da cidade, com muito êxito, com muita vontade em criar o dia, a lei da cultura racional em Bom Jardim, e tendo visto o que a população passou, tremendo sofrimento, tremendos aborrecimentos, e aí todos estão acatando facilmente o conhecimento de cultura racional. Além do que, nós temos também, perto dali, em Barra Alegre, uma biblioteca também de cultura racional, porque nós estamos sabendo que todos precisam passar a se conhecer urgentemente, porque a cultura racional, além de ser um conhecimento inédito de evolução do ser humano, o ser humano faz com que ele passe a conhecer a natureza que ele fez, a natureza que ele mantém. Então ele vai passar a conhecer, neste conhecimento, as leis naturais da natureza humana. E aí, muitos estudantes novos chegando, resolvendo seus casos intrincados da sua vida. A importância da cultura racional é que ela traz aí para todos, naturalmente, um equilíbrio físico, moral e até financeiro. A cultura racional chegou realmente para ficar, porque a natureza, por ser humano viver artificialmente, não sentiu as mudanças naturais da natureza, e a natureza mudou realmente de fase. Você vai sentir isso e ver isso estudando este conhecimento. Aí você vai poder... O Evandro, a gente já sente que teve uma mudança de fase, que a natureza mudou, porque chove onde não chovia, tem frio onde fazia calor. Todo mundo está notando que está acontecendo alguma coisa, inclusive nós vimos na região serrana aquilo tudo que aconteceu, e eu acho, a gente faz a divulgação, faz programas de televisão, de rádio, para chamar a sua atenção, para não chegar naquele ponto que chegou, a natureza ter que castigar tanta gente, para mostrar que está mudando de fase, que você precisa mudar e precisa se conhecer. Já tem a cultura racional aí há muito tempo, desde 1935, então vamos apelar para as pessoas que procurem conhecer, para que não sejam tragadas por alguma coisa de mal, porque a gente sabe, né, que não entrar para a fase racional vai ficar de fora, porque tem duas fases. Eu gostaria que você falasse dessas duas fases, que é a fase de recuperação e a fase da falência de tudo. Eu gostaria que você acrescentasse, falasse alguma coisa sobre essas duas fases, essa mudança de fase. Pois é, justamente, por o ser humano estar vivendo artificialmente, fora dos conhecimentos gerais da natureza, fora, sem se conhecer, é que ele vive nesse progresso artificial contra a natureza. E por estar vivendo contra a natureza, ele sofre as consequências do mau uso do seu livre-arbítrio, das suas vontades. Então ele vai, conforme ele vai dando expansão às suas vontades, vão criando coisas ruins para si mesmo e para a própria natureza, que vem cobrando o ser humano. Então existe, como você disse, essas duas fases. A de recuperação, está aí a fase racional, recuperando, e a fase de liquidação. E a gente vê aí essa cobrança, essa liquidação, que é moral, né? Que é física, né? E até financeira. Por quê? Financeira, então, a gente está vendo aí os países brigando, lutando para poder se erguer,
que está todo falido, a Europa toda complicada, Então. os Estados Unidos também, né? Então a gente está vendo aí, está mostrando que realmente tem alguma coisa acontecendo pela falência, a gente está vendo que está falido mesmo, estão desesperados. Então, por quê? Pelo ser humano viver desconhecido de si mesmo. O ser humano, por viver desconhecido de si mesmo, está aí sofrendo todas essas consequências do mau uso do livre-arbítrio, no caso, das suas vontades. Então, por quê? Por falta de conhecimento, né? Porque se ele conhecesse, respeitasse as leis naturais da natureza, ele não ultrapassaria e não seria hoje cobrado e sentiria a mudança, que é um fator cíclico natural da natureza. Ele não sentiu, a natureza mudou, então ele está perdido. Ele perdido, ele começou a entrar numa falência, num desequilíbrio, né? Numa desarmonia, não está em harmonia. Por quê? Porque o pensamento cada vez mais enfraquece, vem enfraquecendo cada vez mais, porque quem transmite o senso, a sensibilidade, o sentimento é a natureza. E a natureza não está mais alimentando o pensamento. Por não estar mais alimentando o pensamento, eles cada vez mais se tornam enfraquecidos. E aí ele tem que mudar. A natureza mudou. Então ele tem que acompanhar essa mudança. O sentimento hoje é racional. Nas linhas gerais da natureza. É preciso que ele passar a se conhecer. Aí vai saber como tem que ser, como tem que se comportar. Porque no terceiro milênio, na fase racional, é uma fase de equilíbrio. Então os costumes são outros, os hábitos são outros, a educação é outra. O modo de se viver vai ser outro. O comportamento todo vai ser outro. O comportamento vai ser outro comportamento. Porque ele vai passar a ver e sentir dentro de si tudo aquilo que está lá nos direitos humanos, por base. Que é fazer o bem sem olhar a quem e amar o próximo como a si mesmo. Não vai ficar só no nome, na aparência, de que desejar, mas não praticar. Não, ele tem dentro de si em colocar essa prática em todos os dias na sua vida. Evandro, todo mundo esquece, né, de uma frase muito importante. Não faça mal ao seu vizinho, porque o seu vem a caminho. É verdade. Muita gente esquece dessa frase e vai fazendo o que quer, cometendo os maiores absurdos, infringindo tudo contra a natureza e contra tudo e contra todos. Mas a fase agora é racional, que é uma mudança. Então, como vai ser essa mudança? As pessoas vão mudar, vão melhorar, vão viver de uma outra forma? Como é que é isso? Não, as mudanças são feitas naturalmente. Quem muda, na realidade, se fosse esperar pelo ser humano que ele mudasse, não mudaria nunca. A própria natureza vem apertando todos para que todos mudem. Todos vão ter que entrar na linha racional. Queira ou não queira, todos vão ter. Todos. Porque muita gente diz assim, eu não quero saber disso, eu não vou ler esse livro, então a gente já adianta. Se não quiser entrar, fica na fase de liquidação. Ou passa para a recuperação. O caminho é seu, a escolha é sua, né, Ivan? É verdade. A natureza está aí cobrando, né? Cobra um de uma forma, cada um de uma forma, de um jeito, de uma maneira. Mas ela vai estar cobrando e apertando todos para que todos passem a se conhecer. Mais cedo ou mais tarde, todos vão ter que pertencer, porque todos pertenceram e pertencem à fase que houve da imaginação, depois a natureza mudou de fase, pertenceu à fase do pensamento. Agora todos vão ter que aderir à fase racional, queiram ou não queiram. Todos vão ter que se alinhar. Para, se quiser viver em harmonia, em concórdia, a humanidade tem que passar a se conhecer. Senão vai continuar esse caos cada vez pior, até que vai chegar uma hora insuportável que vão ter que aceitar e chegar à conclusão de que é o ponto final. A cultura racional veio para englobar tudo, para acertar tudo que está errado, porque há muito tempo que está vindo errado, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar. E na lapidação está o sofrimento. Dr. Carlos, quer acrescentar alguma coisa para a gente? É muito importante o que o Racional Superior esclarece na sua obra Universo em Desencanto para toda a humanidade. Porque o ser humano, por aparecer aqui nesse segundo mundo e já encontrar tudo pronto, pensa que é o dono do mundo e não sabe, que não se conhece, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E o conhecimento racional esclarece e prova, com base lógica, infinidades de comprovações, numa linguagem simples e clara, quem nós somos verdadeiramente, de onde nós viemos, como nós viemos nos transformando, e agora a fase do terceiro milênio, a fase racional, a volta para o nosso verdadeiro estado natural. No primeiro tempo é a racionalização dos povos. Todos conhecerem o mundo de sua raça,
todos nós somos de raça racional, a própria ciência diz animal racional, querendo dizer animal de origem racional. Então, todos conhecendo o mundo de sua raça, um mundo racional, um supermundo, um meta-universo, conhecendo e sabendo como para lá voltar e fazendo por onde voltar. Aí, a racionalização dos povos emenda com a fase da concórdia, que é aquele paraíso racional na Terra inteira, que sempre foi sonhado por todos de bom coração, está profetizado em todas as culturas espirituais da Terra, mas com a fase do pensamento, com o pensamento civilizado, o animal racional idealizou que ia conseguir paz, amor, união, fraternidade, concórdia universal e harmonia com a natureza. Era idealismo do pensamento já evoluído. A ferramenta para isso só chegou agora no 3º milênio, que é a união da máquina do raciocínio que todo ser humano tem dentro da cabeça, a glândula pineal. Por isso nós todos somos filhos legítimos de Deus, é universal. A máquina do raciocínio, a glândula pineal, é a máquina do raciocínio. E a energia racional que está comandando a natureza desde 1935, essa energia racional, nessa máquina, dentro da cabeça do ser humano, faz a ligação com o mundo racional. E aí cada pessoa passa a se conhecer, passa a ser orientada onde estiver para ter um equilíbrio aqui na vida da matéria enquanto durar, e se ligando à eternidade em vida, passa a conviver com os eternos e sabe que não nascerá mais aqui nesse segundo mundo, da extinta causa de animal racional. Por quê? Porque o corpo fluídico, que estava deformado aqui dentro do campo eletromagnético, a imunização racional apanha e leva para o seu estado natural. Então, a importância dessas revelações do universo em desencanto, revelações inéditas, a verdadeira origem da humanidade e a nova fase da natureza, que é a de subida, são muito importantes para o reequilíbrio da sociedade humana e para a harmonização dos filhos naturais da natureza com a mãe natureza, e ela passa a tratar todos muito bem. Acabam todos esses desastres ambientais, como eles dizem dentro do artifício, que não são corretivos, que é uma mãe boa, só que ela está impondo o desenvolvimento do raciocínio porque ela quer o bem verdadeiro de todos os seus filhos naturais. Se não quiser entrar para a fase de recuperação, vai continuar na fase de liquidação, e a liquidação está braba. Liquidação física, moral e financeira. E está desesperador, está todo mundo desesperado. Como vai fazer? Porque não tem mais dinheiro, né, doutor Carlos? Então está todo mundo muito desesperado com isso tudo. E é tão fácil. O ditado antigo é: ou vai pelo amor ou vai pela dor. Agora, pelo amor, é pela cultural, né? E está aí o conhecimento de cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Faça uma leitura atenta e reflexiva para ver a verdade das verdades se emanar das páginas brilhantes do Universo em Desencanto. Na sua casa ou onde estiver, faça uma pesquisa, faça igual São Tomé, conheça para ver se é a verdade das verdades. Aí tem aquela confiança positiva, as orientações vêm de cima, o equilíbrio, e todo mundo quer aquela proteção, aquela paz interior, isso tudo com a cultura racional, a imunização racional. Tão fácil, basta apenas ler e reler o livro Universo em Desencanto e toda a situação vai mudar. Não acredita? Então, procure conhecer. Obrigado pela audiência. Tchau.